Glória a Deus. Tá muito alto? Tá muito alto? Graça e paz, família. Nossa, meu coração tá aqui acelerado. Deus é maravilhoso. Mas é por uma boa causa, irmãos. Deus resolveu me presentear hoje com a presença de Arão e Ur na minha vida, né? Duas amigas aqui. Empresta o seu para mim, por favor, Élida. Glória a Deus. Confesso que eu estou tremendo de alegria na presença do Espírito Santo. Claro que por todas vocês estarem aqui, mas também pela vida da minha irmã Arão e Ur, Conceição, e Jeane Cleide, a responsável por me evangelizar nessa avenida aqui, onde tem uma caixa d'água. 99, ela me evangelizou, me levou lá para o ministério, congregamos juntas, trabalhamos juntas no ministério. Ela acompanhou as minhas recuadas, as minhas avançadas. Deus usou ela tremendamente na minha vida. E o que é melhor, irmãos, ela permaneceu, viu? Permaneceu aí, ó, leal na presença de Deus, uma intercessora, amiga, companheira. A irmã Conceição nem se fala. Arão, Ur na minha vida, também acompanhou os meus altos, os meus baixos e permaneceu na minha vida. Só vou falar rapidinho aqui antes de nós entrarmos na palavra. Irmãos, olha como é bom o cuidado de Deus na nossa vida. Eu lembro que quando eu vinha do serviço lá para outra igreja que eu congregava com a Jeane, irmãos, toda vez que a gente tinha ensaio do congresso, seja lá o que fosse, tinha um lanche preparado para mim, uma garrafinha de suco. Era um cuidado, ela não me deixava assim, à mercê de nada. Então, por que eu fiz questão de apresentá-las? Porque foi uma surpresa para mim. Há mais de 20 anos, né, nega, que a gente se conhece. A irmã Conceição está caminhando para isso já, né, irmã Conceição? Mais de 20 anos. E como é bom a gente ter amigos, irmãos. Amigos de Deus. Amigos fiéis, amigos leais. E se a gente ainda não tem, a gente constrói, né? Porque a gente está aqui nessa vida é para construir, né? Para evoluir na presença de Deus, amém? Aplauda o Senhor se você puder. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Isaías 61, já para adiantar, tá bom? Porque o tempo aqui ele corre. Isaías 61, que é pertinente ao tema também, né? Nosso tema é o que mesmo, igreja? Autoconfiança. E eu confesso, como que Deus ele trabalha no nosso coração. Como que o Senhor Jesus, ele usa a palavra enquanto a gente medita para trabalhar em nós também, sabe? Isaías 61, tá bom? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Antes de eu apresentar o tema para vocês, eu vou ler apenas um versículo, aí você deixa marcado aí, tá bom? Isaías 61. Falei para vocês abrirem, eu não abri ainda. Amém. Versículo 1 que diz assim, irmãs. Posso ler? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Tem traduções que diz Senhor Jeová. Pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Amém? Para aqui um pouquinho. Agora, antes da gente orar, abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4.
Evangelho de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Amém. Versículo 18 em diante eu vou ler assim. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai, diante da Tua presença, nós te apresentamos esta palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sondar os nossos corações. Que o Senhor venha falar segundo, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. E a necessidade que corresponde ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, meu Deus, de falar através da minha vida. Pai, eu já declaro que todo impedimento contrário, toda distração, meu Pai, que tentar se levantar contra, meu Deus, o desenvolver da Tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus. Acampa os Teus anjos ao redor de cada irmã que aqui está, de cada irmão também, Senhor. Que eles venham guardar a mente, a alma e o coração, para que a Tua palavra venha ser transmitida para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor, irmãos. Graças a Deus. Como eu estava comentando no início, esse tema, autoconfiança, à medida que eu fui pesquisando ele foi mexendo profundamente comigo, irmãos. Profundamente. Por que profundamente? Porque tem coisas na nossa vida que ainda precisam ser trabalhadas, estabelecidas, para que a gente consiga vencer as batalhas na nossa vida. Então, se você que aqui está, antes de eu falar acerca do versículo que eu li, desenvolver esse versículo, eu quero falar um pouquinho do tema, que é autoconfiança. Na maioria dos dicionários que eu pesquisei, diz que autoconfiança é a capacidade que a pessoa adquire de acreditar, confiança em si mesmo e em suas habilidades de realizar algo. Irmãos, eu fiz umas anotações aqui. Isso não é uma regra, tá? O que eu vou ler aqui. Por que não é uma regra? De repente você vai ouvir isso e você não vai se identificar com o que eu vou ler. Você vai falar assim: não, irmã, graças a Deus eu não tenho nada disso daí que a irmã está lendo, não. Amém. Mas se você for analisar em algum momento da sua vida, até você chegar aqui, você teve que construir a sua autoconfiança. Graças a Deus hoje você pode dizer que não tem o problema aqui que eu vou ler, E que você não se identifica, Ou seja, porque a autoconfiança, ela é uma construção. Ninguém nasce sabendo. Tudo na nossa vida, irmãos, ela envolve o quê? Uma luta, batalha, um querer, uma persistência, disciplina. E a autoconfiança está ligada a isso. Então eu fiz umas anotações tipo assim, Você às vezes já teve a sensação de que não é tão bom quanto as outras pessoas? Você já se obrigou a pensar coisas positivas ao seu respeito, se esforçou para fazer coisas novas, mas a sua autoconfiança te autossabotou? Você estava indo, mas dali a pouco você desistiu. Você se viu incapaz, você sentiu um desânimo, Aquilo ali se tornou mais forte e você não conseguiu desenvolver, Então muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas, elas podem ter se deparado com esse pensamento, uma sensação: nossa, que sensação que eu não sou capaz. Eu já tive isso, irmãos. Quem nunca teve, que atire a primeira pedra. Se não teve, Deus te abençoe. Nossa, sensação que eu não vou sair do lugar, sensação que eu não vou desenvolver, sensação que eu não vou conseguir.
sensação que eu não vou amadurecer, confronto mesmo, interno, né? Eu já tive essa sensação. E o que acontece também? Quando a gente tem essa sensação, isso vem acompanhado do quê? Insegurança, ansiedade, dificuldade de se achar que é capaz, desconforto, né, diante de outras pessoas que possivelmente na sua cabeça, na sua visão é melhor que você, né, ou melhor que a pessoa, né? E sendo assim, às vezes a pessoa acaba tendo reações em relação a esse tipo de pensamento, que é: eu acho que eu não vou dar conta. Aí a pessoa, ela faz o quê? Ela fica deprimida, se coloca para baixo. O que mais? Gente, desculpa a expressão que eu vou usar. O inimigo às vezes até coloca na cabeça da pessoa, ela se sente um lixo. Porque às vezes ela é rejeitada, faz com que ela pense que ela não é importante, né? Infelizmente tem pessoas que se acham que é um lixo, viu, irmãos? Porque o inimigo consegue uma brecha na vida dela ou ela mesma, né? O que mais? Sensação de que eu não vou conseguir, né? Que eu já citei antes. E aqui ainda diz: a minha mente planeja, mas na hora H vem o pensamento negativo e a pessoa não consegue executar. Ela adia, ela retrocede, ela se cobre de uma inércia. Não, é melhor deixar do jeito que está. Ela não consegue lidar com confronto. Então para ela é mais confortável, em vez dela construir essa autoconfiança, né? O que é que faz? Ela fica ali pensando coisas negativas. Então eu fiz questão de discorrer isso aqui, irmãos, para falar para vocês e para mim, que quando eu estava preparando esse tema, eu tenho a sinceridade de dizer que tem coisas ainda na minha vida que precisam ser trabalhadas, para eu chegar onde Deus quer que eu chegue. Então, conforme a gente vai lendo algo que é pertinente, uma insegurança, algo do tipo, não é o meu caso, mas algumas coisas sim, você vai percebendo: nossa, meu Deus, isso aqui tem que ainda ser resolvido dentro de mim. Sinceridade à parte. Então essa autoconfiança, ela vai sendo construída gradativamente. Irmãos, quem não tem autoconfiança, ela facilmente é paralisada por pessoas, por situações e por ela mesma. Então aqui ela é um atributo que precisa estar resolvido dentro da vida da pessoa. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver a autoconfiança devido ao histórico de vida que ela teve, devido ao histórico de situações que ela passou em alguma área de sua vida ou na maioria da área da sua vida. Seja ali um desconforto que ela foi decepcionada, ela não consegue ainda lidar com aquela área da vida dela e ter uma autoconfiança, ou seja, declarar: isso aqui está bem resolvido dentro de mim. E o que isso tudo tem a ver com o que eu li sobre Isaías 61, né? Eu vou explicar para vocês agora. Irmãos, o desenvolvimento da autoconfiança, ela está ligada a encontrar o propósito que eu tenho de vida. Se eu encontro o meu propósito que me realiza, que me traz segurança, eu posso declarar que eu encontrei ali a minha autoconfiança. E eu quero usar aqui o exemplo do mestre, porque às vezes as pessoas, elas falam: era Jesus, ele era o rei, ele era o Senhor dos senhores. Não, ele é o melhor exemplo para eu desenvolver aqui com você. Amém? Então aqui o que eu quero dizer? Alguns tópicos aqui de Isaías 61, versículo 1, vai dizer que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ok. O profeta Isaías, depois que o Senhor ali o separou, né? Porque ele vivia ali servindo aquele reino, digamos assim. Ele vivia, a palavra do Senhor diz que ele habitava no meio de homens de lábios impuros e convivia no meio de homens de impuros lábios. E aí quando o rei Uzias morreu, é Uzias o nome do rei, lembrei agora. A palavra do Senhor diz que ali o Senhor conseguiu encontrar oportunidade para trabalhar na vida de Isaías. O Isaías reconheceu que ele habitava num lugar que ele não poderia ali ser usado por Deus. Quando ele teve um encontro com o Senhor, se você for ler ali o Isaías 6, ele vai declarar que ele viu os céus abertos, eram anjos que subiam, que desciam.
E ele ali reconheceu que era um homem de impuros lábios e habitava no meio de homens de lábios impuros. E ali o Senhor fez o quê? O tocou com uma tenaz e transformou o linguajar de Isaías. Isaías, a palavra do Senhor não fala como que o Isaías ali convivia naquele reino. Mas isso aqui eu não quero me prender a isso. Eu quero dizer para você que o Senhor, muitas vezes, vai nos cutucar para que a gente venha encontrar o nosso propósito. Então foi assim com Isaías, porque depois que ele teve os seus lábios tocados por uma tenaz, ele foi o profeta que mais anunciou a missão do Messias. Então, se você for analisar, nós lemos Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E aqui em Lucas diz o quê? Versículo 18, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ali quando Jesus Cristo, irmãos, ele entrou na sinagoga, foi entregue para ele o rolo do livro. E quando ele abriu, começou a falar, a ler essa leitura. Quando ele leu isso daqui para todos que estavam presentes, ele declarou: se cumpriu a profecia acerca da minha vida. Ou seja, Jesus encontrou o propósito dele, que foi o quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Eu vou ler aqui em Lucas mesmo, ó. Versículo 18, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ele sabia a que ele veio nessa terra, porque se cumpriu. Ele sabia que ele teria que curar, ele teria que libertar os cativos, ou seja, aquilo ali dentro de Jesus Cristo, quando ele leu a profecia lá de Isaías, se cumpriu. Então, para mim e para você, irmãos, nessa noite, nós temos que prestar atenção nas palavras que são liberadas sobre as nossas vidas. De repente o Senhor liberou sobre a tua vida palavras de anos atrás e você não entendeu. Por isso que muitas vezes a pessoa ela fica perdida dentro do propósito. Aí quando vem ali um levante, ela se perde dentro do próprio propósito. E não é isso que Deus tem para mim e para você, né? Então quando eu li isso daqui, o Senhor Jesus Cristo, ele encontrou o propósito dele, né? Aí eu ainda fiz umas anotações aqui. Mas será que depois que Jesus encontrou o propósito dele foi tudo flores, irmãos? Quando você tem um objetivo na sua vida, você estabelece uma meta, você entende a palavra de Deus acerca do que Deus quer fazer para você. Você acha que vai ser tudo flores? Que você não vai ser atacado? Que você não vai ser ali confrontado? Não. Vai haver muitas situações para tentar tirar a palavra do seu coração, né? Porque que com Jesus foi assim, né? E diz mais aqui, ó, foi uma confirmação no Evangelho de Lucas, né? Ele encontrou o propósito dele, não foi só flores. Porém, aonde eu quero deslanchar agora é no Evangelho de João, capítulo 11. Abra lá, em nome de Jesus. Eu só fiz aqui uma introdução breve. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo passar diante do Senhor, né? Para vocês. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia, Senhor. Eu vou ler numa tradução aqui, vocês vão achar um pouco diferente, irmão, mas essa tradução aqui dessa linguagem contemporânea é fantástica. Tremenda essa tradução aqui. Glória a Deus. Todos encontraram? A morte de Lázaro. Irmã, o que isso tem a ver com autoconfiança? Espera aí que você já vai entender, tá? Evangelho de João, capítulo 11, diz assim. Eu vou ler tudo para você entender. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente.
e era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Versículo 5 e diante. Na minha linguagem diz assim: Jesus amava os três. A palavra do Senhor diz o quê? Jesus amava os três. Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas, aqui nessa tradução minha vai dizer assim: mas, estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: Mestre, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar. Para aqui um pouquinho que eu vou continuar a leitura a partir do versículo 9, irmãos. Antes de Jesus ir para essa missão de ressuscitar a Lázaro, por que eu falei que nem tudo são flores? Houve uma preparação ali no capítulo 4 ainda de Lucas, que o Espírito do Senhor o Espírito Santo direcionou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Houve uma batalha de 40 dias ali, onde o Senhor Jesus foi tentado de todas as maneiras possíveis, inclusive pela palavra, porque Satanás usou até a palavra para tentar tirar Jesus do foco. Então houve todo um preparo ali, o Senhor Jesus venceu aquele deserto, foi fortalecido pelo Espírito Santo. Então só então ele foi para essa missão. Tem preparo ou não tem, irmão, para uma construção de autoconfiança? Você acha que se Jesus fosse ali, ele veio como homem, tá? Eu estou falando de Jesus como homem. Um homem normal, como eu e você, sensível, cheio de emoções, também tentado na carne, e ele precisaria mostrar que teria que vencer, né, dentro da palavra, para então ele ali gerar uma autoconfiança e mostrar o poder de Deus. Então ali anteriormente, se você for ler no capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu é o Filho de Deus, lança daqui abaixo, enfim. Houve todo um preparo. E o Senhor Jesus, ele foi fortalecido, ele venceu as batalhas. E o que aconteceu? Ele estava preparado, irmãos. Então muitas vezes eu e você só vamos vencer naquela mesma área que eu não consigo, né? Eu falo eu assim, mas vamos fazer uma colocação melhor. Que às vezes a pessoa só vai vencer naquela área da vida dela, né? Quando ela ali encarar essa realidade. Ela tem que olhar de frente o problema, né? Estou só discorrendo já um pouquinho do final para você entender onde eu quero chegar. O Senhor Jesus, ele foi ali confrontado pelo adversário, mas ele venceu. E aqui ele pôde com toda a ousadia para essa missão. Mas o que eu quero dizer com tudo isso daqui? Depois que houve esse preparo ali e tal, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele criou uma estrutura de base. O que é uma estrutura de base? Tem pessoas que elas não têm uma estrutura firmada dentro delas mesmas, para que elas possam confiar que elas vão vencer. Então aqui dentro desses versículos que eu li até aqui, a palavra do Senhor diz que Jesus, assim como eu, como um bom ser humano, que às vezes vai na casa de alguém, almoça, janta, tem uma amizade bacana, ok, né? Mas aqui o Senhor Jesus, o que aconteceu? Quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, não havia nem morrido ainda. Ele estava doente, o Senhor Jesus, ele ficou imóvel, né? Ele ficou imóvel, vai pegando a visão do que eu quero dizer, viu? Ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Vai pegando a visão para você entender. Ele recebeu a notícia de que ele estava doente, mas a palavra do Senhor diz que ele de pronto, ele saiu correndo? Ele não saiu correndo.
Primeiro tópico. Jesus Cristo, ele sabia a que ele veio e a que ele pertencia. As emoções dele foram estruturadas naquele deserto. As emoções de Jesus Cristo, diante daquela situação no deserto onde ele foi provado, elas foram curadas, porque foi para isso que a palavra do Senhor diz, que eu vim para curar os quebrantados, sarar, os enfermos, trazer libertação aos cativos. Primeiro ele teria que vencer para depois ele fazer a obra. Amém? Não sei se você está entendendo ainda, mas você já vai entender. Mas ainda não é o que eu quero pegar. Versículo 5 eu vou ler de novo. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Rabi, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: não são 12 as horas da luz do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, ele vai ter um bom descanso e se levantará bem disposto. E vou pular aqui para o versículo 14 e 15. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a Ele. Amém? E é aqui que eu quero deslanchar as chaves que o Senhor me trouxe acerca desses versículos, irmãos, de autoconfiança. Eu falei: Senhor, é isso mesmo, né? E Deus confirmou acerca do que, irmão? Da autoconfiança. Aqui está dizendo que, a partir do versículo 5, eu vou discorrer com você, depois que ele desenvolveu a estrutura de base dele, a palavra do Senhor diz que no versículo 7, ele não se guiava por emoções e nem foi influenciado. Ou seja, ele amava Marta, ele amava João, ele amava, Marta, Lázaro e Maria. Mas a minha tradução diz que, estranhamente, Jesus ficou quantos dias ainda no lugar que ele recebeu a notícia, igreja? Quantos? Essa tradução diz estranhamente. Mas no começo do versículo diz que ele amava. A Bíblia... Deus, está muito alto? Está muito alto? Graça e paz, família. Nossa, meu coração está aqui acelerado. Deus é maravilhoso. Mas é por uma boa causa, irmãos. Deus resolveu me presentear hoje com a presença de Arão e Ur na minha vida, né? 2 amigas aqui. Empresta o seu para mim, por favor, Élida. Glória a Deus. Confesso que eu estou tremendo de alegria na presença do Espírito Santo. Claro que por todas vocês estarem aqui, mas também pela vida da minha irmã Arão e Ur, Conceição, e Jeane Cleide, a responsável por me evangelizar nessa avenida aqui, onde tem uma caixa d'água. 99, ela me evangelizou, me levou lá para o ministério, congregamos juntas, trabalhamos juntas no ministério. Ela acompanhou as minhas recuadas, as minhas avançadas. Deus usou ela tremendamente na minha vida. E o que é melhor, irmãos, ela permaneceu, viu? Permaneceu aí, leal na presença de Deus, uma intercessora, amiga, companheira. A irmã Conceição nem se fala. Arão, Ur na minha vida, também acompanhou os meus altos, os meus baixos e permaneceu na minha vida. Só vou falar rapidinho aqui antes de nós entrarmos na palavra. Irmãos, olha como é bom o cuidado de Deus na nossa vida. Eu lembro que
quando eu vinha do serviço lá para outra igreja que eu congregava com a Jeane, irmãos, toda vez que a gente tinha ensaio do congresso, seja lá o que fosse, tinha um lanche preparado para mim, uma garrafinha de suco. Era um cuidado, ela não me deixava assim, à mercê de nada. Então, por que eu fiz questão de apresentá-las? Porque foi uma surpresa para mim. Há mais de 20 anos, né, nega, que a gente se conhece. A irmã Conceição está caminhando para isso já, né, irmã Conceição? Mais de 20 anos. E como é bom a gente ter amigos, irmãos. Amigos de Deus. Amigos fiéis, amigos leais. E se a gente ainda não tem, a gente constrói, né? Porque a gente está aqui nessa vida é para construir, né? Para evoluir na presença de Deus, amém? Aplauda o Senhor se você puder. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías 61, já para adiantar, tá bom? Porque o tempo aqui ele corre. Isaías 61, que é pertinente ao tema também, né? Nosso tema é o que mesmo, igreja? Autoconfiança. E eu confesso, como que Deus ele trabalha no nosso coração. Como que o Senhor Jesus, ele usa a palavra enquanto a gente medita para trabalhar em nós também, sabe? Isaías 61, tá bom? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Antes de eu apresentar o tema para vocês, eu vou ler apenas um versículo, aí você deixa marcado aí, tá bom? Isaías 61. Falei para vocês abrirem, eu não abri ainda. Amém. Versículo 1 que diz assim, irmãs. Posso ler? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Tem traduções que diz Senhor Jeová. Pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Amém? Para aqui um pouquinho. Agora, antes da gente orar, abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Amém. Versículo 18 em diante eu vou ler assim. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai, diante da Tua presença, nós te apresentamos esta palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sondar os nossos corações. Que o Senhor venha falar segundo, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. E a necessidade que corresponde ao nosso coração.
Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, meu Deus, de falar através da minha vida. Pai, eu já declaro que todo impedimento contrário, toda distração, meu Pai, que tentar se levantar contra, meu Deus, o desenvolver da tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao redor de cada irmã que aqui está, de cada irmão também, Senhor. Que eles venham guardar a mente, a alma e o coração, para que a tua palavra venha ser transmitida para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor, irmãos. Graças a Deus. Como eu estava comentando no início, esse tema, autoconfiança, à medida que eu fui pesquisando ele foi mexendo profundamente comigo, irmãos. Profundamente. Por que profundamente? Porque tem coisas na nossa vida que ainda precisam ser trabalhadas, estabelecidas, para que a gente consiga vencer as batalhas na nossa vida. Então, se você que aqui está, né, antes de eu falar acerca do versículo que eu li, desenvolver esse versículo, eu quero falar um pouquinho do tema, que é autoconfiança. Na maioria dos dicionários que eu pesquisei, diz que autoconfiança é a capacidade que a pessoa adquire de acreditar, confiança em si mesmo e em suas habilidades de realizar algo. Irmãos, eu fiz umas anotações aqui. Isso não é uma regra, tá? O que eu vou ler aqui. Por que não é uma regra? De repente você vai ouvir isso e você não vai se identificar com o que eu vou ler. Você vai falar assim: não, irmã, graças a Deus eu não tenho nada disso daí que a irmã está lendo, não. Amém. Mas se você for analisar em algum momento da sua vida, até você chegar aqui, você teve que construir a sua autoconfiança. Graças a Deus hoje você pode dizer que não tem o problema aqui que eu vou ler, né? E que você não se identifica, né? Ou seja, porque a autoconfiança, ela é uma construção. Ninguém nasce sabendo. Tudo na nossa vida, irmãos, ela envolve o quê? Uma luta, batalha, um querer, uma persistência, disciplina. E a autoconfiança está ligada a isso. Então eu fiz umas anotações tipo assim, ó. Você às vezes já teve a sensação de que não é tão bom quanto as outras pessoas? Você já se obrigou a pensar coisas positivas ao seu respeito, se esforçou para fazer coisas novas, mas a sua autoconfiança te autossabotou? Você estava indo, mas dali a pouco você desistiu? Você se viu incapaz? Você sentiu um desânimo, né? Aquilo ali se tornou mais forte e você não conseguiu desenvolver, né? Então muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas, elas podem ter se deparado com esse pensamento, uma sensação: nossa, que sensação que eu não sou capaz. Eu já tive isso, irmãos. Quem nunca teve, que atire a primeira pedra. Se não teve, Deus te abençoe. Nossa, sensação que eu não vou sair do lugar, sensação que eu não vou desenvolver, sensação que eu não vou conseguir, sensação que eu não vou amadurecer. Confronto mesmo, interno, né? Eu já tive essa sensação. E o que acontece também? Quando a gente tem essa sensação, isso vem acompanhado do quê? Insegurança, ansiedade, dificuldade de se achar que é capaz, desconforto, né, diante de outras pessoas que possivelmente na sua cabeça, na sua visão é melhor que você, né, ou melhor que a pessoa, né? E sendo assim, às vezes a pessoa acaba tendo reações em relação a esse tipo de pensamento, que é: eu acho que eu não vou dar conta. Aí a pessoa, ela faz o quê? Ela fica deprimida, se coloca para baixo. O que mais? Gente, desculpa a expressão que eu vou usar. O inimigo às vezes até coloca na cabeça da pessoa, ela se sente um lixo, porque às vezes ela é rejeitada, faz com que ela pense que ela não é importante, né? Infelizmente tem pessoas que se acham que é um lixo, viu, irmãos? Porque o inimigo consegue uma brecha na vida dela ou ela mesma, né? Que mais? Sensação de que eu não vou conseguir, né? Que eu já citei antes. E aqui ainda diz: a minha mente planeja, mas na hora H vem o pensamento negativo e a pessoa não consegue executar. Ela adia, ela retrocede, ela se cobre de uma inércia. Não, é melhor deixar do jeito que está. Ela não consegue lidar com confronto.
Então para ela é mais confortável, em vez dela construir essa autoconfiança, né? O que é que faz? Ela fica ali pensando coisas negativas. Então eu fiz questão de discorrer isso aqui, irmãos, para falar para vocês e para mim, que quando eu estava preparando esse tema, eu tenho a sinceridade de dizer que tem coisas ainda na minha vida que precisam ser trabalhadas, para eu chegar onde Deus quer que eu chegue. Então, conforme a gente vai lendo algo que é pertinente, uma insegurança, algo do tipo, não é o meu caso, mas algumas coisas sim, você vai percebendo, nossa, meu Deus, isso aqui tem que ainda ser resolvido dentro de mim. Sinceridade à parte. Então essa autoconfiança, ela vai sendo construída gradativamente. Irmãos, quem não tem autoconfiança, ela facilmente é paralisada por pessoas, por situações e por ela mesma. Então aqui ela é um atributo que precisa estar resolvido dentro da vida da pessoa. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver a autoconfiança devido ao histórico de vida que ela teve, devido ao histórico de situações que ela passou em alguma área de sua vida ou na maioria da área da sua vida. Seja ali um desconforto que ela foi decepcionada, ela não consegue ainda lidar com aquela área da vida dela e ter uma autoconfiança, ou seja, declarar: isso aqui está bem resolvido dentro de mim. E o que isso tudo tem a ver com o que eu li sobre Isaías 61, né? Eu vou explicar para vocês agora. Irmãos, o desenvolvimento da autoconfiança, ela está ligada a encontrar o propósito que eu tenho de vida. Se eu encontro o meu propósito que me realiza, que me traz segurança, eu posso declarar que eu encontrei ali a minha autoconfiança. E eu quero usar aqui o exemplo do mestre, porque às vezes as pessoas elas falam: era Jesus, ele era o rei, ele era o Senhor dos senhores. Não, ele é o melhor exemplo para eu desenvolver aqui com você. Amém? Então aqui o que eu quero dizer? Alguns tópicos aqui de Isaías 61, versículo 1, vai dizer que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ok. O profeta Isaías, depois que o Senhor ali o separou, né? Porque ele vivia ali servindo aquele reino, digamos assim. Ele vivia, a palavra do Senhor diz que ele habitava no meio de homens de lábios impuros e convivia no meio de homens de impuros lábios. E aí quando o rei Uzias morreu, Uzias, o nome do rei, lembrei agora. A palavra do Senhor diz que ali o Senhor conseguiu encontrar oportunidade para trabalhar na vida de Isaías. O Isaías reconheceu que ele habitava num lugar que ele não poderia ali ser usado por Deus. Quando ele teve um encontro com o Senhor, se você for ler ali o Isaías 6, ele vai declarar que ele viu os céus abertos, eram anjos que subiam, que desciam. E ele ali reconheceu que era um homem de impuros lábios e habitava no meio de homens de lábios impuros. E ali o Senhor fez o quê? O tocou com uma tenaz e transformou o linguajar de Isaías. Isaías, a palavra do Senhor não fala como que o Isaías ali convivia naquele reino. Mas isso aqui eu não quero me prender a isso. Eu quero dizer para você que o Senhor, muitas vezes, vai nos cutucar para que a gente venha encontrar o nosso propósito. Então foi assim com Isaías, porque depois que ele teve os seus lábios tocados por uma tenaz, ele foi o profeta que mais anunciou a missão do Messias. Então se você for analisar, nós lemos Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E aqui em Lucas diz o quê? Versículo 18, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ali quando Jesus Cristo, irmãos, ele entrou na sinagoga, foi entregue para ele o rolo do livro. E quando ele abriu, começou a falar, a ler essa leitura. Quando ele leu isso daqui para todos que estavam presentes, ele declarou: se cumpriu a profecia acerca da minha vida. Ou seja,
Jesus encontrou o propósito dele, que foi o quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Eu vou ler aqui em Lucas mesmo, ó. Versículo 18, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ele sabia a que ele veio nessa terra, porque se cumpriu. Ele sabia que ele teria que curar, ele teria que libertar os cativos, ou seja, aquilo ali dentro de Jesus Cristo, quando ele leu a profecia lá de Isaías, se cumpriu. Então, para eu e para mim e para você, irmãos, nessa noite, nós temos que prestar atenção nas palavras que são liberadas sobre as nossas vidas. De repente o Senhor liberou sobre a tua vida palavras de anos atrás e você não entendeu. Por isso que muitas vezes a pessoa ela fica perdida dentro do propósito. Aí quando vem ali um levante, ela se perde dentro do próprio propósito. E não é isso que Deus tem para mim e para você, né? Então quando eu li isso daqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele encontrou o propósito dele, né? Aí eu ainda fiz umas anotações aqui. Mas será que depois que Jesus encontrou o propósito dele foi tudo flores, irmãos? Quando você tem um objetivo na sua vida, você estabelece uma meta, você entende a palavra de Deus acerca do que Deus quer fazer para você. Você acha que vai ser tudo flores? Que você não vai ser atacado? Que você não vai ser ali confrontado? Não. Vai haver muitas situações para tentar tirar a palavra do seu coração, né? Porque que com Jesus foi assim, né? E diz mais aqui, ó, foi uma confirmação no Evangelho de Lucas, né? Ele encontrou o propósito dele, não foi só flores. Porém, aonde eu quero deslanchar agora é no Evangelho de João, capítulo 11. Abra lá, em nome de Jesus. Eu só fiz aqui uma introdução breve. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo passar diante do Senhor, né? Para vocês. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia, Senhor. Eu vou ler numa tradução aqui, vocês vão achar um pouco diferente, irmão, mas essa tradução aqui, dessa linguagem contemporânea, é fantástica. Tremenda essa tradução aqui. Glória a Deus. Todos encontraram? A morte de Lázaro. Irmã, o que isso tem a ver com autoconfiança? Espera aí que você já vai entender, tá? Evangelho de João, capítulo 11, diz assim. Eu vou ler tudo para você entender. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente e era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Versículo 5 e diante. Na minha linguagem diz assim: Jesus amava os três. A palavra do Senhor diz o quê? Jesus amava os três. Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas, aqui nessa tradução minha vai dizer assim: mas, estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: Mestre, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar.
para aqui um pouquinho que eu vou continuar a leitura a partir do versículo 9, irmãos. Antes de Jesus ir para essa missão de ressuscitar a Lázaro, por que eu falei que nem tudo são flores? Houve uma preparação ali no capítulo 4 ainda de Lucas, que o Espírito do Senhor o Espírito Santo direcionou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Houve uma batalha de 40 dias ali, onde o Senhor Jesus foi tentado de todas as maneiras possíveis, inclusive pela palavra, porque Satanás usou até a palavra para tentar tirar Jesus do foco. Então houve todo um preparo ali, o Senhor Jesus venceu aquele deserto, foi fortalecido pelo Espírito Santo, então só então ele foi para essa missão. Tem preparo ou não tem, irmão, para uma construção de autoconfiança? Você acha que se Jesus fosse ali, ele veio como homem, tá? Eu estou falando de Jesus como homem. Um homem normal, como eu e você, sensível, cheio de emoções, também tentado na carne, e ele precisaria mostrar que teria que vencer, né, dentro da palavra, para então ele ali gerar uma autoconfiança e mostrar o poder de Deus. Então ali anteriormente, se você for ler no capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu é o filho de Deus, lança daqui abaixo, enfim. Houve todo um preparo. E o Senhor Jesus, ele foi fortalecido, ele venceu as batalhas. E o que aconteceu? Ele estava preparado, irmãos. Então muitas vezes eu e você só vamos vencer naquela mesma área que eu não consigo, né? Eu falo eu assim, mas vamos fazer uma colocação melhor. Que às vezes a pessoa só vai vencer naquela área da vida dela, né? Quando ela ali encarar essa realidade. Ela tem que olhar de frente o problema, né? Estou só discorrendo já um pouquinho do final para você entender onde eu quero chegar. O Senhor Jesus, ele foi ali confrontado pelo adversário, mas ele venceu. E aqui ele pôde com toda a ousadia para essa missão. Mas o que eu quero dizer com tudo isso daqui? Depois que houve esse preparo ali e tal, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele criou uma estrutura de base. O que é uma estrutura de base? Tem pessoas que elas não têm uma estrutura firmada dentro delas mesmas, para que elas possam confiar que elas vão vencer. Então aqui dentro desses versículos que eu li até aqui, a palavra do Senhor diz que Jesus, assim como eu, como um bom ser humano, que às vezes vai na casa de alguém, almoça, janta, tem uma amizade bacana, ok, né? Mas aqui o Senhor Jesus, o que aconteceu? Quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, não havia nem morrido ainda. Ele estava doente, o Senhor Jesus, ele ficou imóvel, né? Ele ficou imóvel, vai pegando a visão do que eu quero dizer, viu? Ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Vai pegando a visão para você entender. Ele recebeu a notícia de que ele estava doente, mas a palavra do Senhor diz que ele ele saiu correndo. Ele não saiu correndo. Primeiro tópico. Jesus Cristo, ele sabia a que ele veio e a que ele pertencia. As emoções dele foram estruturadas naquele deserto. As emoções de Jesus Cristo, diante daquela situação no deserto onde ele foi provado, elas foram curadas, porque foi para isso que a palavra do Senhor diz, que eu vim para curar os quebrantados, sarar, né, os enfermos, trazer libertação aos cativos. Primeiro ele teria que vencer para depois ele fazer a obra. Amém? Não sei se você está entendendo ainda, mas você já vai entender. Mas ainda não é o que eu quero pegar. Versículo 5 eu vou ler de novo. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Rabi, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: não são 12 as horas da luz do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou:
nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, ele vai ter um bom descanso e se levantará bem disposto. E vou pular aqui para o versículo 14 e 15. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Amém? E é aqui que eu quero deslanchar as chaves que o Senhor me trouxe acerca desses versículos, irmãos, de autoconfiança. Eu falei: Senhor, é isso mesmo, né? E Deus confirmou acerca do quê, irmão? Da autoconfiança. Aqui está dizendo que, a partir do versículo 5, eu vou discorrer com você, depois que ele desenvolveu a estrutura de base dele, a palavra do Senhor diz que no versículo 7, ele não se guiava por emoções e nem foi influenciado. Ou seja, ele amava Marta, ele amava João, ele amava, aliás, Marta, Lázaro e Maria. Mas a minha tradução diz que, estranhamente, Jesus ficou quantos dias ainda no lugar que ele recebeu a notícia, igreja? Quantos? Essa tradução diz estranhamente. Mas no começo do versículo diz que ele amava. A Bíblia... Não. Isso aqui tem uma lição, uma chave para nós. Ou seja, que chave que o Senhor me deu? Não se guiava por emoções e nem era influenciado por situações. Amém? Sabe o perrengue da pessoa? E se ela está bem resolvida com isso? Não é verdade, irmãos? Misericórdia. Como as pessoas às vezes ficam ali, ó, né? Tentando nos tirar do propósito do Senhor. E aqui está muito claro. Ele ficou 2 dias, pronto, e acabou, né? Por quê, né? Parece arrogante do jeito que eu tô falando, mas é o meu jeito de estressar, tá, gente? Misericórdia. E aqui no versículo 8, ó, olha que coisa linda. Eles disseram: Rabi, mestre, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar? Tem tradução que diz, eles que queriam te apedrejar lá no passado e você quer voltar para essa situação? Entenda, vou explicar por quê. Os próprios discípulos: mestre, como você vai dar sua cara a tapa a bater? Como que você vai virar a tua outra face? Essas pessoas queriam ver você, né, destruído. Irmãos, vai pegando a visão. Jesus entendeu o propósito, qual era? Isaías 61:1. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para quê? Para declarar a libertação. Deixa eu ler aqui novamente, versículo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele encontrou o propósito dele. Eu sei ao que vim. Independente do que estava acontecendo, ele precisava cumprir a missão dele. Então, se você for ler os versículos anteriores, por conta dessa declaração dos discípulos, o que aconteceu? Anteriormente, irmãos, os judeus queriam que Jesus falasse quem ele era, quem é você, apresentasse. Aí quando no decorrer do assunto, não é o meu foco, mas se você ler o capítulo anterior, ou no início do capítulo, ele começou a falar: mas eu estou sempre falando quem eu sou pelas minhas atitudes, né? Eu estou sempre declarando quem eu sou, vocês que não estão pegando. Mas aí quando ele falou que ele pertencia ao Pai, que ele viria tratar dos negócios do Pai, pronto, se levantou contra ele. Aí por isso que os discípulos falaram, os judeus queriam apedrejá-lo e paralisar, né, o propósito de Jesus. Só para você entender, tá bom? Por que os discípulos falaram isso? Então eles falaram: mestre. Depois que Jesus ali refletiu, Lázaro já estava morto, já não tinha mais o que fazer. Mas ele sabia a que ele veio. Ele não tirou, ele não ficou desconcertado com aquela situação. Não se deixou levar. Ficou 2 dias, creio eu, refletindo, ter uma visão aqui para nós não nos guiarmos pela aparência dos problemas, né? Embora eles mexam conosco, mexem com o nosso emocional, mexam com a nossa estrutura psicológica, mental, muitas vezes, ao ponto de dar até taquicardia, porque é comprovado
cientificamente isso. Quando uma pessoa ela é colocada sob um nível de pressão muito forte, ela tem até taquicardia. Ou quando ela está ali prestes a acontecer alguma coisa que ela quer realizar, às vezes dá aquele ansiedade, né? Então aqui há uma lição para nós, que quando algo surgir, irmãos, uma má notícia, não seja influenciado por ela. Faça como Jesus, dá uma refletida lá. Como que eu vou resolver isso, Senhor? Os outros podem até, que estranho, a pessoa não esboça uma emoção, nem parece que está ligando por nada, né? Irmãos, vou compartilhar, abrir um parênteses aqui. Eu acho que eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Quando fomos sepultar a minha mãe, né, eu estava no outro ministério, vocês são presentes também. A equipe de obreiros todas estavam lá. Em 2009 sepultei meu pai, em 2011 minha mãe. E ali estava aquela equipe assim, toda ao redor lá da cova, né? E assim, irmãos, eu só fiquei assim, ó. Vai pegar a minha expressão, né? E olhava para o céu, dava uma suspirada. E ouvi uma das pessoas presentes dizer: nossa, você está tão calejada, né? Nem consegue chorar. Peraí. O fato de eu não estar lá me debruçando em lágrimas não significava que eu não estava ali sofrendo. Tá dando para você entender? Que parece que as pessoas querem que você, né? Me leva junto. Irmãos, eu já tinha sepultado meu pai, já tinha tido um baque em 2009. Mas ali houve uma oportunidade de eu ter um momento a sós com Deus ali e refletir que ali tudo acaba. Então, às vezes, se eu pudesse ali me justificado para aquela pessoa que teve a ousadia de falar isso para mim, que eu não esbocei nenhuma emoção diante daquela perda que eu tive, né? Eu poderia ali, para agradar o ego dela: ai, irmã, me abraça, irmã. Ai, mãe, estou sofrendo. Deus sabia que eu estava sofrendo, irmã. Ele sabia a minha dor. Então, às vezes, não deixe se moldar por pessoas que às vezes não sabem as batalhas do seu dia a dia. Não sabe os leões que você mata, né? Não sabe, ou seja, Deus ali já havia construído a minha autoconfiança ao sepultar o meu pai. Já tinha tido um baque. Ou eu me reerguia, me construía em Deus, ou qualquer coisinha que viesse, irmão. Não que eu não estou dizendo que eu não senti dor, senti. Mas eu não poderia me deixar levar pela dor, pelo momento. Até mesmo porque eu estava cercada de uma equipe de fé que me apoiou. Sempre me apoiou ali naquele lugar, em oração. Amém? Nós temos que aprender a valorizar também as pessoas que nos apoiam espiritualmente. Mas voltando aqui ao assunto, até que tudo bem. Versículo 8, que diz assim. Eu falei, né? O 9 agora. Jesus respondeu: não são 12 horas à luz do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Para aqui só um pouquinho. Jesus, ele teve aqui, nesse versículo, ele quer mostrar, irmão, que quem anda na luz da revelação da palavra não tropeça. Quem anda de noite, ele quis dizer, ainda não sabe o caminho. É a pessoa que não tem um propósito firme com o Senhor. Ela conhece a palavra, mas ela ainda de fato e verdade, essa palavra não está enraizada dentro dela. Então facilmente ela tropeça mesmo. Se deixa levar, né? Pelas emoções, pelos levantes. Ela perde a oportunidade de perdoar, de fazer o bem, mesmo a quem quer ver o mal. Aí Jesus mostrando: não, isso eu não ligo que eles queriam me apedrejar, não. Tipo assim, eu não ligo não. Né? Lá atrás eles quiseram me apedrejar porque eu falei que era o filho de Deus, coisa do... Não, isso aí não me abala não. Porque eu sei a quem eu pertenço. Eu sei que quem habita no meu coração é as virtudes do alto, mostrando por discípulos, né? Para que eu vou me abalar? A palavra está em mim e eu tenho que cumprir a minha missão. Versículo
agora em diante, o versículo 11. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo, né? Vou acordá-lo. Os discípulos disseram, eu vou pular para o 14, que é o meu foco. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu, estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês, aqui nessa tradução diz assim: vocês logo terão novos motivos para crer. Eu achei isso aqui fantástico, irmãos. Por que eu achei fantástico? Aqui no versículo 9, onde eu li, né, que eu não discorri com vocês, houve uma ruptura de medos, né? O Senhor Jesus estava ali ensinando os discípulos a romper com seus medos para eles assumirem o propósito a qual o Senhor os chamou. Eu estou discorrendo aqui para vocês. Então, conforme ele foi declarando, não, gente, eu sei para que eu vim, falando para os discípulos, tal. E aqui no versículo 14, que é o que eu quero pegar, então Jesus resolveu falar claramente, diz assim, diante da situação, Jesus os encoraja, dando oportunidade para os discípulos de evoluir, vivenciar experiências que diante da palavra revelada, a morte não pode deter a vida, né? E declarar também o poder do Pai. Irmãs, para aqui um pouquinho. O Senhor Jesus Cristo, ele estava ensinando os discípulos que eles precisavam vencer o medo e assumir quem eles eram. E quando ele abriu claramente ali, eles não entenderam que a gravidade do problema, Lázaro está morto, não tem mais jeito, né? E eles ainda não haviam entendido, Senhor, mas se ele está dormindo, que história é essa? Deixa que quando ele descansar, ele vai se levantar, está tudo bem. Não, ele declarou: Lázaro está morto. Irmão, o que eu quero dizer com isso para você nessa noite? Se você está na caminhada com Deus, você tem que aprender, eu e você temos que aprender a colocar em prática de verdade o poder de Deus que habita por meio da palavra. Então ali naquele momento, quando o Senhor Jesus falou para eles, né, vamos voltar, que nós temos uma grande missão, Jesus estava ensinando que diante daquela situação, estava encorajando os discípulos a vivenciar coisas novas, além do natural, além daquilo que ali te deixa desestabilizado, além da visão humana que não te conhece. Então o que isso tem a ver com autoconfiança, irmã? Tem sim, tem tudo a ver. Porque você vai se deparar com situações que vai tentar te paralisar, fazer com que você volte para trás, fazer com que você não se sinta ali um filho de Deus capacitado para realizar tal missão, sei lá, a missão que Deus te deu nessa vida, né? Se desenvolver como pessoa. Às vezes você vem ali, os discípulos mesmo falaram, eles quiseram te apedrejar, irmãos, não importa. Se você é uma pessoa que tem colocado algo diante do Senhor, se estão apedrejando, o que você tem que fazer? Mostra a tua essência, o teu caráter de Deus que está dentro de você. Mostra aquilo que Deus tem depositado dentro do teu espírito. Mostra a diferença. Ainda lá no versículo 7, quando nós lemos que ele ficou 2 dias lá, quando ele recebeu, né, a má notícia. Não importa o que as pessoas pensem, se você não esboce nenhuma reação, o que importa é que você é uma pessoa que tem a palavra enraizada dentro de você, que você perdoa, que você está disposto a pagar o preço sim, em prol de agradar a Deus, que foi o que Jesus fez. Não me importa se eles estão me apedrejando, porque eu preciso libertar os cativos. Eu preciso trazer da morte para a vida os enfermos, os doentes, os que já não tem mais vida em si mesmo, né? Parece que eu estou me perdendo um pouquinho, mas não é não. É que o Espírito Santo quer que você tenha uma clareza aqui, de que primeiramente você tem que encontrar o seu propósito em Deus. O que te deixa mais feliz? Irmã, eu superei. Olha, antes eu não conseguia perdoar. Olha, agora eu perdoo. Mas por que você perdoa com mais facilidade? Porque você está construindo o teu caráter em Deus, que não é de uma hora para outra. Lembra que eu falei lá no início? Se você está aqui hoje, como eu li, às vezes você fala, não, irmã, isso aí não é para mim não. Glória a Deus. Mas em algum momento lá atrás você precisou ser mais forte, né? Mais valente que o valente. Em alguma situação da sua vida. E hoje você pode olhar no espelho e falar, nossa,
eu evoluí, porque Deus esteve comigo. Você teve que ser guerreiro, você teve que ser guerreira. Amém, irmãs? Então, o que eu quero trazer aqui nesse sentido de autoconfiança? O que faz você recuar? Irmã, é isso aí que você falou no começo. Nossa, eu fico confusa. Às vezes as pessoas ficam ali me taxando. Irmãos, o que as pessoas têm a ver com a sua vida? Desculpa a expressão, a sinceridade diante da palavra. O que as pessoas sabem dos boletos que você paga, irmãs? Amém? Então por que você às vezes fica chorando, né? Você, que eu digo no sentido genérico. Ah, fulano falou isso de mim, fulano disse que eu sou assim, que eu sou assado. Começa a taxar com coisa que ela também não tem que se resolver com ela, né? Ou seja, um exemplo, a irmã Fátima é assim, aí sempre tem a contrapartida, eu sou assim, você é assado, né? Não tem esse perfeito, irmãos. Todos nós estamos numa caminhada de construção com Deus. Não tem esse que possa declarar que eu sou assim, sem ela não achar um assado nela, né? Tem que ser perfeito. O varão perfeito é aquele que Deus vai recolher. Então, falando de autoconfiança aqui no nome de Jesus Cristo, irmã, é isso aí que você leu no início mesmo. Nossa, desde a infância, né? Como eu me paraliso, eu até quero me assumir na palavra, me assumir como uma pessoa feliz, mas eu não consigo porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. Estou falando com moderação, tá, irmãs? Eu estou falando num sentido assim de você ser resolvido na palavra. Não precisar de confete de ninguém para você se autoafirmar na presença de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você encontrou o seu propósito. Jesus, ele ficou 2 dias lá, não sendo repetitiva, mas porque ele não misturou as coisas, irmãos. Por que ele não misturou as coisas? Ele era amigo de Marta, de Lázaro e de Maria, né? Já falei, Marta, Maria e Lázaro. Comia na mesma mesa, almoçava, amava. A Bíblia diz que ele amava essa família de todo o coração. Mas na hora de agir pela palavra, ele agiu pela palavra. Ele não misturou os sentimentos. Não porque não amava, porque ele sabia que a palavra tinha que ser Senhor. E ele não poderia roubar a oportunidade do poder de Deus se manifestar naquela família. Então tem coisas que eu tiro a mão. E quem põe a mão, se eu tiro a minha? Quem? Se eu tiro a minha, Deus põe a dele. E foi isso que o Espírito Santo, através de Jesus, estava ensinando para os discípulos. Ó, eu estou aqui há 2 dias. Estranhamente, aqui essa tradução diz, tá? Mestre, não vai dar nenhum, fica firme aí, estou chegando. Não vai falar nada, mestre. E o que eles vão pensar? Que você é frio, calculista, oportunista, comia lá, bebia e não fez nada? Calma. Irmão, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir na tua vida. Amém? Então dê a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. É bom, como eu falei das minhas amadas irmãs, Arão e Ur na minha vida. Mas quando foi o momento de eu me auto-resolver lá, elas não puderam estar presentes. Porque tinha situações que não eram as minhas amigas aqui que iam resolver, não. E eu creio que até pelo Espírito Santo que nelas habita, eu creio que é assim, irmão, eu creio que o Espírito Santo faz isso sim. Ele endurece o coração das pessoas. Ele endurece. Isso é bíblico. Porque quando Moisés foi tirar lá o povo do Egito, quando estava indo tudo bem lá, Faraó endureceu o coração. Não, ninguém mais vai sair daqui não, vocês vão trabalhar dobrado. E aí Moisés clamava, né? E Deus, o homem está com o coração duro, o que está acontecendo? Irmãos, Deus tem os seus meios de trabalhar. Talvez para ver a nossa perseverança, o nosso caráter, nossa persistência realmente de ir atrás do nosso objetivo, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor. Não sei, Deus tem os seus caminhos na tormenta. Então aqui eu aprendo sim que autoconfiança envolve você dar tempo para o Espírito Santo trabalhar. Porém ele não trabalha sozinho. Ele quer ver a tua atitude também. Jesus não se importou com o que iam falar dele. Ele deixou ali na interrogação, naquela situação, mas depois sim, ele reagiu. Agora sim,
Eu vou, porque é no tempo de Deus, não no meu tempo. Não é sobre mim, é sobre Ele. Amém? Já pensou se toda vez que nada dá certo para mim, eu me espernear? Não é assim que funciona com Deus. Mas aqui, não me prolongando muito, eu fiz uma anotação que diz assim, ó. Ele ensinou os discípulos aqui no versículo 14. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Mas eu estou feliz por causa de vocês, pois eu não estava lá. Por que será que ele falou isso, que eu estava feliz, irmãos? Porque eles iam ter a oportunidade de viver a própria experiência dentro da palavra. Ele ali mostrou por dizer: eu estou feliz. Sabia que eu estou feliz que não foi do jeito deles? Porque vocês mesmos vão presenciar o que vai acontecer. Então vai ter momentos, como eu citei aqui, como eu falei, que não é porque eu estou aqui, irmãos, porque eu sou boa, que eu mereço, nada disso. Houve uma construção, uma autoafirmação, para que ainda às vezes assim vem, como eu falei para você no início, que eu fui confrontada por esse tema e alguns tópicos ainda da minha vida, que para chegar aqui, não é porque eu sou boa, mas eu precisei ali construir essa confiança que Deus ia à frente da peleja. E na mesma forma com você. Dentro do tema autoconfiança é isso. Não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu quero dizer dentro da palavra. Então vai ter momentos que vai ter você que vai ter que aguentar o rojão. Para quê? Para que vocês vivam experiências novas com Deus. Porque nem todo tempo, melhor dizendo, eu e você vamos ter alguém ali para nos sustentar. Só em oração. Mas, na hora de encarar o problema, vai ser eu e Deus ou você e Deus. E isso é bom, porque Jesus falou para eles: eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu não estava lá nessa hora. Porque agora que Deus vai entrar, né? Agora que Deus vai atuar, agora que Deus vai mostrar que a palavra dele é Senhor, que a palavra dele garante, né? Então aqui está dizendo que quando eles foram, né? Eu estou feliz, a palavra diz, vocês logo terão novos motivos para crer. Aleluia. Diante da situação, Jesus encorajou, apresentando para eles esta oportunidade, né? De manifestar o poder de Deus. Aleluia. Então, dentro do tema autoconfiança, se algo ainda não está resolvido dentro de você, pega esses tópicos aqui, ó. Não seguir, irmãos, por aparências. Veio a má notícia. Ai, irmã, eu tô cheio de fé. Tem dia que eu tô ali, ó, cheio de autoconfiança, digamos assim. Mas ela ainda não está construída. Facilmente você desiste. E Deus não nos fez para desistir, para dar errado. Deus não nos fez para sermos a sola do sapato do inimigo, não. Porém, depende de você, depende de mim, eu desenvolver essa autoconfiança, que ela é construída, assim como Jesus também. Ele veio como homem, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele venceu, assim somos eu e você. Tem situações que vai revelar a tua autoconfiança. Se de fato, porque como eu falei, tem pessoas, não, vou pra cima mesmo, tal. Aí vem um negocinho ali, né? Já viu? Dá aquela tremida de base, assim, a estrutura de base da pessoa, dá aquela abalada. É uma oportunidade de você vivenciar coisas novas diante dessa situação, que foi o que Jesus falou para os discípulos: ainda bem que eu não estava lá, porque agora vocês vão ali se encher, né? Encher do poder de Deus. Vocês vão ver como é que Deus trabalha. Não é como a multidão quer, não. Tá pressionando, tá doente, vai morrer, Jesus, não sei o quê. Porque se você for ler nos versículos lá para frente do capítulo 11 de João, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus pegou os discípulos para voltar, as irmãs já foram lá: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E não, já causou aquele alvoroço, né? E às vezes é assim na nossa vida. Pedir um favor para você, você não fez, né? Já viu pessoas assim?
corriqueiro, né, gente? Coisa corriqueira. Ó, pessoa, né? Fiz aniversário, a pessoa nem me mandou mensagem. Se pega coisinha, já viu isso? Não tá bem resolvida ainda. Precisa o quê? Tapinha nas costas para se autoafirmar. E eu tô falando de autoconfiança. Autoconfiança é isso. É questão interna. A externa é aquela onde o mundo te pressiona, que você tem que dar resultado, e você vai lá, batalha, estuda, faz não sei quantas faculdades, faz curso, ri para a turma lá do trabalho, para eles gostarem de você. Mas quando a pessoa vai para casa, ela chora, porque não é ela mesma. Ela está fazendo aquilo para agradar alguém. Mas quando ela internamente ela fala: eu preciso mudar, gente. Eu preciso ser feliz. Eu preciso depender somente de Deus. Aí começa a luz a acender. E ali é a chave onde Jesus falou: ó, ainda bem que eu não estava lá. Agora nós vamos e vocês vão vivenciar experiências novas. Então que nessa noite eu e você possamos trabalhar, irmãos, aquilo que ainda te puxa para trás. E eu fiz umas anotações aqui, ó. Né? Umas anotações que é pertinente. Por que é pertinente? Porque eu acredito que em alguma situação todos nós vivemos isso. Medo, insegurança, né? Em alguma área da vida, a pessoa às vezes tem uma insegurança, né? E eu anotei aqui que Deus, Ele não nos criou para dar errado. Eu não sei o que te faz voltar para trás, como eu já falei. Se são medos, se é alguém que não te aprova, se aparentemente algum amigo seu falhou com você. Às vezes não é isso, irmãos. É só Deus trabalhando na sua vida. É só Deus te dando ali condição de você amadurecer. É só Deus te dando oportunidade ali para você colocar para fora o que está dentro de você. Mas se nem você se autoafirma, às vezes a pessoa, ela por fora, ela é até firme, mas por dentro, ela é um turbilhão de emoções. A pessoa é medrosa, é insegura, sente inveja, acha que o outro é melhor que ela, né? Enfim, não estou falando que é o caso aqui, irmãos, irmãs, né? Mas eu estou dizendo que se trata de você identificar quem que coloca a tua autoestima para baixo e o que coloca a tua autoestima para baixo. Ai, irmã, estou bem resolvida. Amém. Glória a Deus, continue assim. Ah, irmã, é o trabalho. Coisas externas. Então, trabalho que é externo aqui, ó, na tua vida. Ah, irmã, eu fiquei triste porque eu não recebi um telefonema. Isso te deixa triste? Trabalhe isso. Ah, eu mandei mensagem, a pessoa não respondeu na hora que eu queria. Já deixa a pessoa com o coração, por que a pessoa não respondeu? Né? Ou seja, ai, já, será que eu fiz alguma coisa? Será que a pessoa está com raiva de mim? Corriqueiro, irmão, para você ver que são coisas pequenas que desestrutura, né, a autoestima da pessoa, se for o caso, tá? Então, comece a trabalhar aquilo que desestabiliza a tua emoção, irmã, e isso está resolvido. Mas nisso ainda não. Trabalhe isso. Procure trabalhar isso dentro de você. Por que eu trouxe o versículo, irmão? Porque eu não quis que isso se tornasse numa mensagem coach. Porque Jesus não é coach, ele é confronto. O coach vai falar para você, né? Às vezes meditar, não desmerecendo. Entendeu? Não é isso. Já estou terminando a mensagem. Mas eu quis trazer aqui para dentro do contexto da palavra de Deus. Porque a palavra, ela é sincera. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Se você quer desenvolver a sua autoconfiança, irmã, eu quero ser uma pessoa que não me importa com o que os outros pensam de mim, mas eu não consigo. Se alguém falou algo de mim, eu já estou ali chorando, eu já estou sofrendo. Trabalhe isso. Ah, irmã, eu não sei lidar com o que falam por trás. Trabalhe isso. Faça disso uma oportunidade para você mostrar o poder de Deus na sua vida. O amor de Deus que é derramado no teu coração. E viva feliz, meu irmão. Prossiga para o alvo.
Aqui eu vou falar rapidinho, porque para não tomar muito tempo. Deus nos dá umas estratégias, irmãs. Olha só, para você desenvolver essa autoconfiança. Primeiro, cultive uma atitude positiva em relação a si mesmo, né? Tem pessoas que não conseguem pensar bem delas mesmas, né? Evite cobranças exageradas, que foi o que eu falei aqui. Jesus, ele não foi cobrado para estar lá na hora que Marta e Maria mandou a notícia? Fala para Jesus, ele está doente. Avisa para ele que aquele a quem ele tanto ama está doente. Mas ali Jesus não se cobrou, não. Ele foi fiel à palavra. O que diz mais? Trabalhe seus medos, viu, irmãs? Trabalhe seus medos. Seja menos rígido e menos perfeccionista, né? Lide melhor com as necessidades de aprovação que são impostas a você. Às vezes as pessoas, elas não conseguem ali, lidar com isso. Ou seja, um relacionamento, seja ele qual for, de amizade, sei lá, sentimental, que seja. Às vezes as pessoas veem que aquilo ali está machucando. Mas a pessoa prefere ficar naquilo que machuca. Lá no fundinho do coração a pessoa sabe que aquilo não está fazendo bem. Tá tudo bem, gente. Vamos dar uma afastada um pouquinho para entender o que está acontecendo e tá tudo bem. Não, mas se eu fizer isso, o que a pessoa vai pensar de mim, né? O que Deus vai pensar de você quando Ele te der um alarme, um alerta espiritual e você não obedecer, né? A pessoa prefere ficar no relacionamento sendo machucada, pisada, humilhada, do que romper com aquilo. E às vezes o rompimento, irmão, não é para sempre. É só para Deus trabalhar algumas estruturas de base, para que eu possa respeitar o meu próximo e ele possa me respeitar. Porque um relacionamento, mesmo que seja de amizade, sentimental, se não tem respeito, não tem por que continuar. Então Deus faz o quê? Dá uma afastada para trabalhar as estruturas de base. Porque quando Ele unir, vai ser para a honra e glória dEle, espiritualmente falando. Para terminar, procure reconhecer suas emoções. Que isso? Ai, mãe, eu tenho tendência a ficar com depressão, a me trancar no quarto, a não falar com ninguém. É uma emoção negativa. Ai, mãe, eu fico com raiva à toa. É uma emoção negativa. Trabalhe isso. Peça para o Espírito Santo te ajudar a mudar isso para que você possa viver o plano dele para a sua vida. O que diz mais? Observe seu comportamento e como... Isso aqui é importante. Observe seu comportamento e como reage às diferentes situações que lhe acontecem e que lhe incomodam. Isso aqui eu achei fantástico, irmãos. Como que você reage quando você é contrariada? Como que você reage ali quando você é pego de surpresa? Porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa pelos levantes da vida. Como que eu reajo? Ai, nossa, né? Só aflora aquilo que ainda não está resolvido dentro da gente. Se é coisa boa, o que você vai fazer? Faz igual Jesus, fica lá, 2 dias, se for o caso. Eu vou ficar aqui orando 2 dias para eu não falar besteira com essa pessoa que está querendo me tirar do sério, né? Isso, irmãos, é você construir uma estrutura de base na tua emoção. Mas às vezes a pessoa ela tem que falar alguma coisa, ela tem que dar o ar da graça, não necessariamente. Estruture, irmão, as tuas emoções em Deus. Aleluia. Estruture. Não necessariamente você tem que reagir a todas as situações. Se for o caso, fique 2 dias sós com o Senhor. Fique 2 dias sós com Deus. Para você entender o que está acontecendo. Aí sim você vai construir uma tua autoconfiança. Identifique as tuas limitações e se coloque diante do Senhor. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque de pé, melhor dizendo, né? Eu quero fazer uma oração. Eu ia pedir para o ministério louvar, mas o tempo já está avançado. Depois eu vou pedir para ele dar... Cris, você pode fazer isso por mim, Cris, fazendo um favor? Entregar a frase que eu acabei esquecendo.
Ajuda ela para mim, Elida, por favor. Eu vou pedir para Elida, presta atenção, entregar uma frase. A Tati, cadê a Tati? A Tati tá ali, a Tati. Vão estar entregando para vocês. Segura aí que eu quero só... Pode entregar, Elida, por favor. Por favor. Isso. Segura assim na mão. Segura firme aí que eu vou falar para você acerca dessa frase. Se você não estiver conseguindo ler, irmãs, tá bem pequenininho, né? Peça para a irmã ler para você. Dá um para mim depois, Elida, por favor. Já vou entregar para a Cris, que vai estar fazendo um apelo aqui. Em nome de Jesus. Dá um para mim, Tati, por favor. Obrigada, Tati. Irmãs, olha o que está escrito aqui, ó. A oportunidade bate na porta, mas não abre a maçaneta. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer algo diferente. Ela bate na porta, a oportunidade, mas ela não abre a maçaneta. Então, de repente, você foi confrontado por essa palavra que saiu fora do que eu queria dizer. Você tem a oportunidade de liberar perdão hoje. A maçaneta do perdão quem vai abrir é você. Irmã, eu estou tendo a oportunidade aqui, ó, de trabalhar os meus medos. A maçaneta quem vai abrir é você. Ah, irmã, eu sou confrontada, eu fico inquieta. Eu tenho que fazer as coisas ali para agradar os outros. A maçaneta quem vai abrir é você. Peça sabedoria para Deus, para você falar não. Você é uma pessoa que não consegue falar um não. Você se sacrifica, às vezes sem Deus estar mandando. Irmãos, eu já fiz coisas sem eu querer. E depois ali meu coração ficou, eu não queria ter feito isso, estou sendo honesta. Mas para agradar a pessoa eu fiz isso. E lá na frente o que eu recebi? Ingratidão, né? A pessoa me confundiu, né? Me pagou com mal. Não estou falando isso para contaminar você, mas para você ver que nós estamos propensos a tudo. Quando nós agimos fora da palavra e fora de quem nós somos de verdade. Então, doa quem doer. Se o Espírito Santo te revelou o propósito a qual você veio, irmã, aquela amizade está me fazendo mal no meu serviço. Está me contaminando. Separa um pouquinho, não quer dizer que você vai ficar com raiva da pessoa, mas separa para você entender o que está acontecendo. Para que Deus ele possa construir um caráter firme na sua vida. Então, a oportunidade bate na porta, mas a maçaneta quem vai abrir é você. E o Espírito Santo há de te mostrar que maçaneta ele quer que você abra e libera. Ou abraça. Amém? E não é eu que vou falar isso para você. Então, construa a tua autoestima, a tua autoconfiança, descobrindo o teu propósito em Deus. Amém? Fecha os olhos. A Cris vai subir aqui agora, vai dar continuidade, amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha encontrado lugar no coração dessa pessoa. E que diante do que foi, Pai, ministrado aqui, eu sou limitada, mas o teu Espírito não. Venha fluir, Senhor, o entendimento dessa pessoa que ouviu essas palavras. Que elas possam de fato, Senhor, se autoconhecer como filho de Deus, uma filha de Deus. Com um caráter construído na tua presença, Senhor. Um caráter transformado, as emoções firmadas em ti. Uma estrutura de base firmada, Senhor. Meu Deus, em tua presença. E que não é de uma hora para outra. E que essa pessoa não venha desistir, Pai. Porque o Senhor Jesus, ele também foi construído. A profecia foi liberada sobre ele há muitos anos. Mas ela se demorou a cumprir. Mas ela se cumpriu. E que essa pessoa também possa, meu Pai, ele crer nas palavras que já foram liberadas. E que elas não venham desistir, Pai, de se autoafirmar em tua presença.
vencendo os seus medos, as suas inseguranças, vencendo a sua ira, a sua raiva, a falta de perdão, a comparação que muitas vezes essa pessoa tem. Às vezes ela se julga inferior às outras, meu Pai. Mas que o Senhor possa tratar, meu Pai, no profundo e no escondido. E que ela também venha fazer a parte dela, Senhor. Meu Pai, se aliar com a Tua palavra, Senhor. E ser um a sós contigo. Cura mentes, cura alma, cura emoções aqui nessa noite. É o que eu te peço, já confesso e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aplaudo o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né?